E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E a aula de hoje é tranquila, sem complicação, assunto simples, fácil e rápido. Hoje nós vamos falar da estrutura das palavras. E nessa conversa a gente vai conhecer o que são os morfemas, elementos que estruturam essa palavra. Quando a gente fala de estrutura da palavra, nós não estamos falando de letras e também não estamos falando de fonemas. Nós já vimos letras aqui, tivemos uma aula de ortografia, falamos do emprego de algumas letras. Também já tivemos uma aula aqui de fonologia em que a gente conheceu os fonemas. Hoje nós vamos conhecer os morfemas, que são outras unidades que estruturam as palavras. Para começar, vamos definir esse assunto, né? As palavras são formadas por elementos mórficos chamados de morfemas. Eles são a menor unidade capaz de produzir sentido dentro da palavra. Então presta atenção, já anota aí, nós não estamos falando de letras, porque as letras são a representação gráfica do som. E também não estamos falando de fonemas, porque os fonemas são a menor unidade sonora. O fonema vai trabalhar apenas o som que a gente produz, ainda sem conexão com o sentido. E agora o morfema já é a unidade capaz de influenciar o sentido da palavra. Então, agora a gente já está começando a entender como que essa palavra se estrutura por dentro, de onde ela vem, quais são os elementos que ela herda das línguas anteriores, do latim, do grego, para formar a palavra que a gente conhece hoje em português e por que que ela tem o sentido que tem. E os morfemas também são capazes de indicar a flexão das palavras em gênero, ou seja, se vai para o masculino ou para o feminino. São elementos também que flexionam as palavras em número, singular ou plural, pessoa, se é a primeira pessoa, segunda ou terceira pessoa, e se é singular ou plural também. Qual é o modo, no caso dos verbos, o tempo e o grau também. Por exemplo, vejam só, a palavra certas. Analisem essa tabelinha aí, pessoal. Temos a coluna do meio, em azul, cert. Essa coluna não muda, sempre vai permanecer dessa forma. É o que nós vamos chamar aí daqui a pouco de radical. É o coração dessa família, a família dessas palavras. Certas, certa, certos, certo, incertos, incerto, incerteza, entre outras. Existem várias palavras que a gente pode formar a partir desse miolo aí, desse radicalzinho que está no meio. Então percebam que esses elementos separados do jeito que estão não são sílabas, não estou separando em sílabas, nem fonemas, nem letras. Estou separando essa palavra em morfemas, que são partículas da palavra que têm o poder de modificar o sentido dela. Grava dessa forma. Na coluna do meio, azul, nós vamos chamar de radical. Normalmente é aquela parte que nunca vai mudar na família de palavras que eu posso formar a partir desse radical. Na primeira colunazinha aqui, no finalzinho, as três últimas palavras na cor laranja, a gente tem aí um prefixo que eu coloquei antes para formar uma nova palavra. Na próxima coluna temos o A e o O, que flexionam essa palavra em feminino ou masculino. E lá na última palavra temos o elemento esa, que é um sufixo também que forma uma nova palavra. E lá na última coluna temos três S's aí, que também é um elemento capaz de formar o plural, modificar a palavra no número. Vamos nos aprofundar um pouco mais a partir de agora. Vamos começar pelo primeiro elemento que existe aí, que a gente pode chamar de morfema, que é o radical. Ele é o elemento de origem da palavra, é como se fosse a semente de onde nasceu essa palavra, a raiz de onde vem o significado principal de cada palavra, formada a partir do radical, da raiz. E é a partir desse radical que a gente forma palavras cognatas, são os parentes, né? As palavras derivadas da palavra principal, da palavra original. Por exemplo, olhem só essa família de palavras, gente, da mesma raiz, que é o radical cert. Certa, certo, certas, incerta, incertos, certamente, certeiro, certeza, entre outras. E os radicais que a gente conhece, pessoal, a maioria dos radicais que existem vem do latim ou do grego. Eu vou deixar na descrição também esse link para vocês estudarem de maneira mais aprofundada e também para conhecer quais são os radicais mais comuns presentes na língua portuguesa. Normalmente eles vêm do grego ou do latim. Vamos acessar aqui rapidinho. Olha aí, a gente abre uma página aqui que não tem só radicais, tem prefixos e também outros elementos. Mas aqui está, a gente está falando de radicais. Os principais de origem grega estão aqui nessa coluna, você vai dar uma olhada, leia com atenção, tente lembrar quais palavras você conhece que partem desses radicais e o sentido, o significado que eles introduzem para a palavra. Olha só, radical acro significa algo alto, o aero significa ar, biblio, livro, bio, vida e assim vai. Você vai dar uma olhada para tentar se familiarizar com esses radicais, porque eles podem estar presentes numa prova aí de vestibular, de concurso público, tá? E agora nós vamos conhecer as desinências, que são os elementos que indicam flexões
flexões das palavras, e elas podem ser nominais, indicando o gênero e o número dos nomes, e quando eu falo nome, eu estou falando de substantivos ou adjetivos. Palavras que não são verbos, por exemplo, gata, gatas, gato, gatos, bonita, bonitas, bonito, bonitos. As desinências são essas aqui, ó. A letrinha A flexiona para o gênero feminino e o S flexiona para o número do plural. A ausência do S faz com que a palavra permaneça no singular. Mesma coisa, a letrinha O na palavra gato flexiona a palavra para o gênero masculino, bonita, bonitos, etc. Então todos aqueles elementos que têm a capacidade de flexionar substantivos e adjetivos para o feminino, para o masculino, singular ou plural são desinências nominais. E também existem as desinências verbais que indicam o modo, o tempo, o número e a pessoa dos verbos. Atenção, por isso que elas são os verbais, elas vão influenciar os verbos. Temos aqui o verbo falar, viajar, dançar, cantar e ir. Colocando essas desinências verbais nesses verbos aqui, ó, elas vão dizer o tempo em que o verbo aconteceu, o modo, o número, se é singular ou plural, e a pessoa, se é a primeira eu, segunda tu ou você, ou a terceira ele ou ela. Falava, pretérito imperfeito, foi no passado, aconteceu no passado. Também viajou, esse ou aqui, ó, tá revelando que a viagem aconteceu no passado. Dançávamos, mais uma vez um pretérito imperfeito e também mostra que era na primeira pessoa do plural. Nós dançávamos. Cantarei, esse arei aqui, ó, me revela que esse verbo está no futuro, eu vou cantar, eu cantarei, e também eu consigo ver por esse elementozinho aqui vermelho, arei, me revela que o verbo está em primeira pessoa. Eu. Iremos. Primeira pessoa do plural, também no futuro. E agora vamos falar da vogal temática, que é o elemento que faz a ligação entre o radical e as desinências de cada palavra. Por exemplo, olha só, certo, certas, terra, amava, amor. Se você encontrar o radical da palavra, que é aquela parte que normalmente não muda nas palavras que eu faço derivadas desse radical, a letra que vier colada a ele, normalmente é uma vogal, essa vogal vai ser a vogal temática. E aí, seguindo, a gente vai saber agora o que é o tema. Na gramática, a gente chama de tema o conjunto de radical mais a vogal temática. Pega o radical, soma com a vogal temática, o resultado é o tema. Por exemplo, vejam só, cantar. O tema é canta, cante, que é o radical, C-A-N-T, tá aqui, ó, o radical, mais a vogal temática A. Mala, o radical é o mal e a vogal temática é o A. Somando tudo, eu tenho o tema. Rosário, o radical é o ros, porque a partir dessa raiz eu posso formar outras palavras, roseira, rosinha. E essa letra A, que vem aqui, por exemplo, na palavra rosário, junto com o radical, forma o tema. Você pode gravar esse nome, né, tema, só para fazer as questões que possivelmente vão cair no vestibular ou no concurso público, ou na prova de português. Mas o mais importante aqui é você entender a raiz dessa palavra e a conexão que ela faz com as próximas terminações, os próximos elementos e a capacidade que isso tudo tem de gerar novos sentidos, dependendo da frase. Pedreiro também, eu tenho aqui o radical que é pedr, P-E-D-R, né, que pode formar novas palavras, pedra, pedreiro, pedraria, pedregulho. Essa parte aqui nunca muda, P-E-D-R, mas a letrinha E forma o tema da palavra pedreiro. E agora nós vamos conhecer os afixos. São os elementos que se conectam ao radical para formarem novas palavras, que a gente chama de palavras derivadas. Se esses afixos vierem antes do radical, a gente chama de prefixos. E se eles vierem depois do radical, a gente chama de sufixos. Vejam só os prefixos. A maioria que a gente tem aqui de prefixos em língua portuguesa é do latim ou do grego. Anormal, incerto, desligar, exportar, transpor. Então todos os elementos aqui que estão antes do radical, né, são elementos inseridos para formarem novas palavras. Eu tinha a palavra normal, coloquei um prefixo a, significando negação, né, não, antes do radical norme, e formei uma palavra nova. Mesma coisa, eu tinha a palavra certo, coloquei um prefixo in, antes do radical virou incerto. Ligar, desligar, exportar, transpor, mesma coisa. Esse link aqui é o mesmo que eu acessei agora há pouco para vocês. Ele está na descrição e ele vai levar vocês a uma página com vários prefixos de origem grega e latina. Vejam só, os mais comuns aqui que vieram do latim, tá aqui a primeira tabela, e a segunda tabela, os mais comuns que vieram do grego também. Vale a pena vocês darem uma olhada nessa tabelinha para tentar se familiarizar com esses prefixos de origem grega e latina
analisar, entender o seu sentido, como que eles conseguem modificar o sentido das palavras às quais eles estão conectados antes do radical, ok? Falando agora dos sufixos, eles podem ser verbais ou nominais, porém existe apenas um sufixo que transforma a palavra em um advérbio, só existe um, é o sufixo mente, em anteriormente, consequentemente, certamente. Todas as palavras que terminarem em mente e estiverem ligadas a uma ação verbal são advérbios, tá? Sufixos verbais criam verbos de ações determinadas. Atenção, nós normalmente temos palavras originárias, por exemplo, mar é um substantivo original. Colocando o sufixo verbal ejar, eu transformo mar em um verbo marejar. Mais um exemplo, eu tenho a palavra original chuva, que é um substantivo, e se eu colocar o sufixo verbal iscar depois de chuva, da raiz chuve, ele vira um verbo chuviscar, aquela chuva bem fininha. Tomou chuva! Ai, meu Deus! Esquentar, mais uma vez, ó, transformando aqui em um verbo, esse entar. Esses sufixos, gente, são sufixos que normalmente aparecem em outras construções verbais, tá? Então são padrões que se repetem, sempre se conectando a outras palavras originalmente substantivos para formar novos verbos. Marejar, festejar, chuviscar, faiscar, esquentar, calentar, enriquecer, adoecer. E eles podem ser também sufixos nominais que criam substantivos ou adjetivos específicos, indicando ações, estados, qualidades, lugares, né, locais, tempo. Por exemplo, formatura, tenho aqui formate, o radical, mais o sufixo ura, formou o substantivo formatura, né, o evento, a ocasião. Jornalista, o sufixo ista, normalmente é usado para formar substantivos que indicam profissões, né, profissionais, jornalista, especialista, guitarrista, esportista e assim vai. Igualdade, o sufixo dade, normalmente é conectado a outros radicais, formando algumas qualidades, bondade, qualidade e igualdade. Papelaria também é usado para indicar lugares especializados em alguma coisa. Pizzaria, hamburgueria, cafezinho. O sufixo inho é indicado para dar o diminutivo, né? Diminuir os substantivos. Amável, esse sufixo vel também é usado para indicar adjetivos de qualidade das pessoas. Amável, formidável, inigualável. Zoologia, logia indica aí estudo. Zoologia, filologia, astrologia, etc. Comunismo, o sufixo ismo também, comunismo, parlamentarismo. Pernambucano, esse sufixo ano também normalmente é usado para indicar adjetivos pátrios, né, que indicam aí lugar onde a pessoa nasceu, de onde a pessoa veio. Pernambucano, paraibano, baiano, etc. Mais um link aqui que eu trouxe para vocês, vamos acessar para conhecer mais sufixos. Olhem aí a tabelinha de prefixos latinos e também prefixos gregos e, na sequência, uma tabela de sufixos. Temos aqui sufixos nominais, está aqui os exemplos e as terminações para vocês memorizarem, né? Se familiarizarem. Eu sei que não dá para memorizar tudo, mas é bom já ler, dar uma olhadinha para se familiarizar e não ser pego de surpresa. Na sequência temos uma tabela de sufixos nominais, uma tabela bem grande de exemplos, né? Com as terminações e o significado de cada terminação. Vale vocês darem uma olhada para se familiarizar com o significado de cada terminaçãozinha dessa e saber reconhecer as palavras que a utilizam. E agora um exercíciozinho para a gente praticar. Vamos lá? Bora! Primeira questão está na tela. Marque a alternativa errada sobre a análise da palavra sonhávamos. E aí, escolheu a alternativa? Vamos ao gabarito então, vamos analisar. Letra A, sonhe, NH, é o radical? Sim, o radical está aqui, ó, porque a partir desse radical eu consigo formar novas versões dessa mesma palavra. Sonhei, sonhou, sonhávamos, sonharia. O A é a vogal temática? Sim, vogal temática está aqui, o A. Sonhe, mais o A, sonhar, é o tema? Sim, tema é igual a radical mais vogal temática, é isso mesmo, não é a letra C também. Vá é desinência nominal? Opa, tá errado. Sonhávamos é um verbo, então ele não pode ter desinência nominal. Tudo que compõe aqui ele, as desinências que compõem esse verbo, são desinências verbais. Esse vá é uma desinência verbal que indica o pretérito, o passado. Sonhava, é o pretérito imperfeito. E esse mos, a letra E, é a desinência verbal
verbal que indica aí o número, né? Primeira pessoa do plural, nós. Então isso aí, gente, o gabarito é a letra D, está errada. Não é uma desinência nominal, é desinência verbal. Também temos duas desinências verbais aqui, o vá e o mos. Mais uma questãozinha rápida está na tela para vocês, dá uma olhada, assinale a opção na qual os componentes em destaque não têm a mesma significação. Então agora você tem que olhar essa partezinha que está destacada, sublinhada e pegar o sentido que ela está introduzindo para a palavra. E aí, escolheu a alternativa? Vamos analisar então aqui, ó. Hipertensão. Temos aqui o prefixo hiper, que ele aumenta, né? Ele dá uma ideia de aumentar, de grandiosidade. E super, também dá essa mesma ideia. Não é a letra A. Letra B, ateu. Esse A é de anular, é de negação. E anarquia, esse AN, também é de negação. Os dois prefixos aqui, eles têm o mesmo significado. Letra C, bípede, 2, bi. E dissílabo, também significa 2. Di, não é a letra C também. Letra D, anfíbio, anfi, também significa ambos, né? Assim como ambidestro, ambiguidade, duas também, né? Ambas, então também não é a letra D, gente. Letra E, só pode ser o gabarito. Antepor, ante, significa antes, previamente. E antiaéreo é um elemento de negação. Quando a gente usa anti em alguma palavra, a gente está dando uma negação a ela, a gente está anulando alguma coisa. Beleza? Então, gente, você acertou as duas questões? Diz aí nos comentários se você entendeu. Tem alguma dúvida? Comenta aí que eu respondo. Foi fácil e moleza, então clica aí no gostei para me dar aquela força. Aproveita e se inscreve no canal também para não perder as próximas aulas, os próximos conteúdos de gramática, literatura, redação. Ainda tem muito mais pela frente para vir. E aqui na tela estão dois vídeos que podem te ajudar bastante aí na sua rotina de estudos. A gente se vê na próxima então. Até lá!